Ainda sobre o caso Master, horas antes de ser preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, Daniel Worcaro, dono do Banco Master, participou de uma reunião virtual com dois dos principais nomes da fiscalização do Banco Central. Realizada em 17 de novembro, a videoconferência contou com a presença do diretor Ailton de Aquino Santos e o chefe de departamento de supervisão bancária, Bellini Santana. Cauti, é interessante, né? Além dos jantares e dos almoços todos que eles sempre têm, agora a gente também tem a história dos jatinhos todos, as viagens todas. Temos também videoconferência aí, reunião que eles participam, mas no final das contas ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Eles me lembram bastante o Lula de 2008, que nunca sabia de absolutamente nada, as coisas iam acontecendo e o Lula nunca sabia de nada. Pois é, vamos lá, Gisele. Bom, primeiramente, Daniel Worcaro aparentemente deveria ganhar o prêmio de pessoa mais bem articulada de Brasília, do Brasil, no caso, né? Consegue falar com todo mundo, ministro do Supremo, presidente... Está bem funcionando, né? São os verdadeiros atores políticos do nosso país. Ele vai dar uma aula de networking para mundos e fundos. Se você quiser alcançar alguém em Brasília, compre no mínimo 3 jatinhos, né? Com 3 jatinhos você pega todo mundo, enfim. Mas, dito isso, uma reunião como essa, brincadeiras à parte, uma reunião como essa com diretores do Banco Central é absolutamente corriqueira, normal para presidentes de bancos, especialmente esses bancos que estão sobre a lupa do Banco Central. Lembrando que no final de 2024, ou então o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chamou Worcaro e os diretores do Master para dizer o seguinte: vocês têm um problema gigantesco, vocês estão muito alavancados, vocês têm que colocar 2 bilhões de reais no Banco Master ou a gente vai ordenar liquidação em 90 dias. No último dia útil, ou seja, dia 30 de março do ano seguinte, quando Campos Neto já não era mais presidente, ou seja, já era a gestão Galípolo, surgiu esta mirabolante notícia de que o Banco de Brasília iria comprar o Banco Master pelo valor de exatamente 2 bilhões de reais. Que surpresa, né? O Banco Central demorou 6 meses, aliás, para analisar essa possível compra, vetou em setembro e em novembro, poucas horas antes de decretar a liquidação, houve essa reunião entre o diretor de fiscalização do Banco Central, o Aquino, e o Worcaro. O ponto essa reunião não foi gravada, que de fato é bastante inusual, mas não teve ata dessa reunião, então isso também tem que ser explicado, porque se é uma reunião institucional, no mínimo tem que haver uma ata. Pode não acontecer nos locais do Banco Central, vivemos afinal no mundo informatizado, mas tem que ter uma documentação, algo na agenda, o qual foi a pauta da reunião, do que foi discutido, até para deixar mais transparente a atuação do Banco Central. Então o Banco Central nesse aspecto tem que se explicar o que foi falado nessa reunião e por que, imediatamente após a prisão de Worcaro, aliás, poucas horas antes da prisão de Worcaro, foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master. Nessa reunião, Worcaro deu informações falsas, não explicou o que eles iriam fazer, eles perceberam que ele iria fugir e, portanto, anteciparam essa liquidação, porque, de fato, ele estava prestes a embarcar para Malta e depois Malta, que lembramos, é um paraíso fiscal, é difícil ser extraditado de Malta, entre outras coisas. Então, e Malta também, existe em Malta uma lei chamada de Golden Visa, ou seja, você pode comprar o direito de permanecer em Malta, até o passaporte você pode comprar investindo uma quantia de dinheiro, ou seja, muito suspeito tudo isso. Então, por que isso aconteceu na hora que ele estava embarcando de Guarulhos para Malta? Então, tudo isso o Banco Central com certeza deve explicar, mas não dessa forma. Não dessa forma, de forma coercitiva, né, como o STF está querendo fazer, e sim uma audiência pública, possivelmente uma comissão parlamentar mista de inquérito, para que o Brasil saiba o que aconteceu com o dinheiro dos brasileiros, afinal das contas, porque a FGC é dinheiro dos brasileiros, e por que as autoridades de fiscalização bancárias demoraram 5 anos para estancar essa sangria representada pelo Banco Master. Caivano, quero te ouvir também, então, a respeito dessa reunião que aconteceu. A gente brincou aqui com a fala do Cauti, mas é verdade, é a política brasileira acontecendo. Isso explica, por exemplo, quando aconteceu a taxação Donald Trump ao nosso país, que era o momento das elites se articularem ali, irem para cima do STF, mas está aí uma boa possível explicação do porquê esse tipo de coisa não acontece. A gente sabe que as elites precisam se movimentar para que o resto da camada política faça alguma coisa efetivamente pelo nosso país. Sem dúvida, Geise. É interessante nisso tudo, né? E interessante aqui, usando o melhor termo possível na nossa língua, que essas reuniões, elas fogem completamente de tudo aquilo que é republicano.
Então não há nenhuma responsabilidade com o que é público, com a coisa pública. Acontece tudo no submundo e aí eles tentam convencer, olha, confia em mim. Até tem uma maquininha, não sei, né, que dizem que regula a democracia, que também, eles dizem assim, confia. A mesma coisa acontece com o nosso sistema financeiro neste momento. Ele está sob ataque. A grande questão é, estão surgindo várias discussões, eu não concordo com o momento, com o timing, né, do tipo, a autonomia do Banco Central é boa ou não para o Brasil. O meu temor é que numa canetada, o STF dizendo, não, volta o Banco Master, volta a operar, está tudo certo, ele já quebrou a autonomia do Banco Central. Então, tudo isso está dentro de um liquidificador, literalmente, sob a égide política. A gente tem embate entre as instituições, e aí eu ouço da parte política disso, da parte legislativa, coisas do tipo, não temos força política suficiente, não temos engajamento, temos 100 deputados federais e apenas 20 senadores. Porque entra uma questão, para melar mesmo, né, jogar um pouquinho de mel nesse liquidificador aí, a questão que o Caut colocou do PGR. O PGR tem que ser impeachmentado. Ponto. Está no artigo 40, inciso 2 da Lei 1079. Ele ficou quieto, ele arquivou já um pedido, já tem outro de um vereador. E eu estou clamando, hoje de manhã estava conversando com alguns deputados para falar, vão lá, façam uma comitiva para a PGR, não para o Senado. Não vai adiantar nada no Senado. Então, infelizmente, quem perde, e é o que a gente está discutindo desde o começo, quem perde é a população. Porque o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Quem vai perder dinheiro ali também é o povo. Porque você acha que o banco dá algum dinheiro dele para garantir que outros quebrem? Não, é o que ele te recolhe de taxas, é o que você paga para usar o banco, é esse tipo de dinheiro que vai para lá. Então, de toda sorte, de todo lado que você olhe, é o povo que de novo vai pagar essa conta. O sistema bancário brasileiro e financeiro é entendido como um dos mais seguros do mundo. Mas será mesmo? Se você tem só 5 instituições grandes e outras que satelizam essas mesmas instituições, você acha que é um sistema livre? Não sei. Acho que a gente está tendo, Geisiane, no final, para encerrar, uma grande oportunidade de lavar tudo isso. Mas tem uma coisa que está faltando. É transparência. Olha só, Bellucci, outra coisa que é interessante que a gente pode levantar aqui nesse debate em relação a tudo isso que está acontecendo com o Banco Master, em relação a essa reunião do Vorcaro com o diretor do BC, que durante a gestão do Campos Neto ainda, que pegou um pedacinho do Lula 3, mas dia sim e dia também havia reclamação a respeito do Campos Neto, a respeito da independência do Banco Central. A Gleisi Hoffmann todos os dias tuitava, vociferava ali nas redes sociais a respeito dessa independência e parece que agora todas essas vozes ficaram em silêncio diante do escândalo do Banco Master. Perfeito, ficaram em silêncio e a causa do que eles gritavam segue a mesma, que seriam os juros altos, né, a Selic alta, mas o motivo permaneceu, mas a causa mudou. O que é importante na política, essencialmente no lulopetismo, lulopessoalismo, é em quem você bota a culpa. E se a liderança apitar e falar agora a culpa é daquele, eles vão lá, mudam. Vídeo o Alexandre de Moraes, né, que eles criticavam, chamavam de todos os ismos, racismo, isso, e hoje são, né, é o ídolo da turma. Mas essa discussão apresenta bastante para a gente a necessidade da existência do Banco Central, que o próprio Javier Milei falava muito isso, que não há necessidade de existir um Banco Central. Evidentemente que ele fez algumas concessões uma vez dentro do estamento e acabou fazendo a manutenção. Mas se questiona muito isso, porque como o Caivano mencionou, você tem poucos players no Brasil e são eles essencialmente que integram ali o Banco Central e conversam com esse Banco Central, e muitos alegam, né, que seria até uma espécie de cartelização bancária no Brasil, o que pode ser questionável. Mas esses bancos, esses players, e o Vorcaro estava tentando fazer parte, né, dessa grande elite ali, eles conversam com esses representantes do poder, independente de agenda. Eles pulam a agenda e conversam direto. Liga ali direto, ó, é a gente aqui, fala ali. Então é um outro país que se aplica ali nos bastidores, fora desse país oficial. E vamos lembrar também que o Alexandre de Moraes teria encontrado o Galípolo, né? Ficou essa questão, ó, faz pressão, não faz pressão, mas você observou que o próprio PT não está defendendo tanto assim o Alexandre de Moraes como em outros tempos, né? Me parece que já há uma diferença de atuação agora. Ele há um baixíssimo clero ali do PT, de influenciadores, defendendo o Alexandre de Moraes. Mas a alta cúpula ali tá com mais dificuldade, me parece. Tem um ou outro assim, mas não tá com aquela ânsia igual na questão que eles falaram do golpe de Estado. Então, pode ser que nessa construção sobre para o Alexandre de Moraes, mas o sobrar para ele assim, ele está num tamanho de poder que não é difícil cair, né? Cair para baixo. Você normalmente faz uma saída negociada, que é a cara do Brasil, essa saída negociada. É isso aí. Caut, você pediu a palavra? Não, eu só queria dizer justamente aquilo que
Perdão, o Belucci estava falando sobre o Banco Central, necessidade de Banco Central, né, de órgãos de controle cada vez mais efetivos. Né, porque o Milei falava do Banco Central, né, porque na Argentina o Banco Central se tornou o impressor maior de dinheiro e, obviamente, a inflação explodiu. Né? Então, e controlava nada. Mas o Banco Central, como órgão regulador de um sistema financeiro que, às vezes, não está imune a fraudes. Né? Nem sempre o sistema financeiro consegue ser imune a esse tipo de fraudes. Esse, sim, é mais do que necessário. E, claramente, no Brasil temos um problema nesse aspecto, porque ou o Banco Central não teve a capacidade de intervir em tempo, ou ele não quis intervir em tempo, mas demorar 5 ou também pode ter cometido erro em boa fé, porque, de fato, muitos dos bancos como o Master, que começaram a operar e cresceram nos anos entre 2019 e 2025, fintechs, bancos digitais, entre outros, foram possíveis graças à atuação do Campos Neto, que liberalizou muito, deixou o negócio rolar, porque ele queria aumentar a concorrência no setor bancário, que é extremamente concentrado. O setor bancário brasileiro sempre foi dominado por 5 bancos que detinham 85% mais ou menos das carteiras de crédito, então era necessária a concorrência. E na concorrência tivemos grandes bancos que surgiram do nada, o Banco Inter, ou Nubank, ou o Banco Original, para citar alguns, e alguns bancos que, na verdade, eram fraudes, como esse caso, o Banco Master. Então, é necessário aprimorar, com certeza, esse aspecto da regulação bancária, né, mais do Banco Central. Mais fiscalizados. Com certeza. Né, exatamente, e passou por tudo isso e deu, né, acabou passando. Pois é. Você falou das fintechs também, interessante colocar a taxação que foi em cima agora das fintechs e que antes não havia, e isso que tem ligação também com aquelas investigações que estavam acontecendo na Faria Lima, que o Haddad quis pegar todo o crédito para ele, o mérito todo para ele, não era bem assim, a operação começou em São Paulo. Não, isso aqui é um claro exemplo de, a gente chama de miragens etílicas, no caso do Lula, né? No caso do Haddad, miragens vampirescas, né? Qualquer coisa aconteça na Faria Lima, qualquer coisa aconteça no Brasil, a resposta do Haddad é taxa. Taxa. Ele grita assim, acho que a gente pode trocar a placa do Ministério da Economia, né, da Fazenda, fala taxa, só 4 letras, recolhe o resto, não precisa taxa, né? Sabe aquela piada da policial, que qualquer coisa é bala de borracha? No caso da Haddad é taxa, entendeu? É isso. Se move, taxa. Se para, subsídia, entendeu? Então é isso, essa é a ideia do nosso ministro da Fazenda, que poderia ser, poderia ganhar o prêmio de vampiro da República, né? Porque qualquer coisa ele vai lá e suga, né, do setor produtivo. Teve uma operação na Faria Lima chamada Carbono Oculto, né, que mostrou como, de fato, havia uma influência, uma interferência ou até uma presença, podemos dizer, maciça do PCC, né, e de outras organizações que se infiltraram, criminais, né, que se infiltraram na Faria Lima, e isso foi alvo de uma operação que prendeu gente, fechou inclusive fundos ligados ao Banco Master, entre outros. Só que assim, era uma operação contra o crime organizado. Qual foi a resposta do governo? Taxa. Desculpa, para aumentar a carga tributária ano que vem vão tirar também incentivos para letras financeiras, incentivar, ou seja, qualquer coisa aconteça, o governo sabe fazer só uma coisa, aumentar a carga tributária. Então, assim, é o governo mais vampiro da história do Brasil e chegaremos no ano que vem com uma carga tributária monstruosa, padrão Noruega, padrão Suécia e serviços públicos padrão Zimbábue. Bem-vindos ao Brasil de Lula 2025.